Oi, pessoal. Tô aqui achando que eu tô sozinha ao vivo, né? Já vi que a Elisiane entrou. Vamos esperar só mais um pouquinho, ver quem mais vai entrar. Daí a gente começa. Tem uma Elisane, né, Elisane? Tá dando para ouvir bem, gente? Tá baixo? Como é que tá? Viviane, Valéria. Gente, tá bom o som? Como é que tá? Alguém pode só me responder? Ana Paula. Vocês estão me ouvindo? Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Ah, tá ótimo? Tá. Então eu vou chamar a Elisiane, tá bom? Vamos começar? Nossa, pontuais, 8 horas. Vamos começar então. Chamar. Opa! Vou chamar a Elisiane. Pera aí, gente. Convidei a Elisiane. Aí agora a Elisiane tem que aceitar. Isso. Olá, querida. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Bem, você? Tudo bem também. Tá dando para ouvir bem? Perfeito. Tá bom. O meu também tá, né? Tá ótimo. Tá. Elisiane, me desculpa, porque eu escrevi no primeiro convite Elisane. Ah, Passou imagina. batido, passou batido para você, passou batido para mim e uma Pois é. amiga que percebeu, depois ela falou: "Ah, ainda fui falar, mas foi bom porque eu corrigi", né? Mas e você também não percebeu, né? Não, passou batido também. Tá. Já temos algumas pessoas aí, depois a gente vai respondendo, quem quiser, né, perguntar. Eu acredito que é assim, né, Elisiane, eu estava pensando aqui. Não é um tema fácil, né, onde você escolha estar às 8 horas num feriado falando, ouvindo sobre luto, né? Quem diria que nós duas estaríamos aqui fazendo esse papel, né? Pois é. Mas, já que estamos nesse barco, eu acho que o fato da gente estar aqui, a gente acaba sendo um agente transformador, né? Uhum. Para alguma pessoa que está aí. Porque, às vezes, eu percebo as pessoas assim muito fragilizadas, sabe? Ah, isso é muito pesado, tipo a da Rita. Foi pesado porque o tema era pesado, mas ao mesmo tempo foi de uma leveza a espiritualidade da Rita, o jeito de ser da Rita, né? Que Sim, eu vi tirou. depois a live dela. Não ficou essa A sensação? força dela é incrível, né? Exatamente. Se ela entrar aí, depois ela fala um oizinho que ela quer depois fazer uma. Onde ela só vai responder as perguntas das pessoas. Acho que vai ser bem interessante. É, não é fácil estar aqui, né? A Não. gente podia estar num outro momento falando sobre outros assuntos, né? Tão corriqueiros aí, mas eu acho que se tem 13 pessoas aqui que estão interessadas nesse assunto, né? Uhum. Ô, Elisiane, antes de falar do nosso luto, né? Que eu até coloquei que é o luto vivenciado pela perda do marido, não usei o termo viúva, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu só queria falar que da separação, né? Que é um luto não reconhecido. É. E assim, quando eu lido aqui no consultório, é um luto, né? A pessoa vive as mesmas fases, perda do mesmo jeito, não tem a morte, né? E muitas vezes vai ter a traição, e tem filhos, tem a separação, mudança de bens, mudança de papel social. Então é um luto que acho que a qualquer momento poderia também ser falado. Eu acho que é um luto não reconhecido e muito importante, né? Uhum. Sim. Tá. Então vamos lá. Como a gente se conheceu, você me conheceu através do seu luto e do grupo Casulo. Vamos começar por aí? Vamos. Tá. Eu conheci o grupo logo depois que meu marido faleceu. Você vai buscando, né? Vai buscando ajuda, vai buscando
força, né, para você continuar. E eu me lembro, eu não lembro o nome dela agora, foi uma psicóloga que me indicou o grupo Casulo, que eu me lembro que eu ainda perguntei para ela quanto tempo dura o luto, porque aquela dor era tão intensa, tão doída, que eu falei para ela, quando isso vai passar, né? E ela falou, olha, não tem como estipular tempo, né? Porque a gente fica tão perdida que você não sabe nem o que pensar, o que falar. E ela me indicou o casulo. Foi quando eu comecei, e aí a gente foi conversando, mas naquela época você ainda não tinha passado pelo que você passou. Mal você sabia que iria passar pela mesma Exatamente. Eu situação. me lembro que a gente ficou um tempão no telefone, Sim, né? Acho que é a primeira vez que a gente está se vendo, com certeza. né? Mas a gente aquela noite conversou muito e mal sabia realmente que depois eu seria a enlutada, né? Sim, Que eu vivi uma fase de não tem outro nome, né? Seria a separação, né? Eu morei um tempo separado por vários motivos e estava ajeitando ali minha vida para saber o que eu ia fazer ou não, né? Aí depois eu volto aí na minha história. Mas mal sabia eu que eu seria a próxima, pois né? é, pois é. Então vamos lá. Quando a gente conversou, eu percebi, e você me confirmou, que a palavra viúva tem um peso muito grande, não tem, Elisiane? Muito, até hoje. É uma palavra, na verdade, que eu não gosto de usar. Eu não gosto, particularmente, porque, para mim, na verdade, ele ainda faz parte da minha vida, né? Hoje, de uma outra maneira. Uhum. Mas a viúva, eu acho um termo pesado, é um termo, não sei, para mim machuca, entendeu? Você se lembra a primeira vez onde você teve que responder em algum lugar que... Ah, essa é a primeira vez, ninguém É esquece. horrível. E eu acho que foi num consultório que É. ela me perguntou qual era o estado civil e eu automaticamente falei casada. Aí meu filho falou: não, mamãe, não é casada, é viúva, né? E aí aquilo, sabe, para mim foi difícil, é difícil até hoje. Hoje eu consigo falar, né? Porque frequentemente é perguntado qual é o seu estado civil. Então, hoje eu falo, mas Mas assim, não dá aquela... Eu, assim, eu já tô craque também, né? é, Então, a primeira vez foi muito... Se assusta, né? E você percebe, assim... a última vez que eu me lembro, eu estava num cartório em Jundiaí e duas pessoas, assim, do meu lado, já tô esperta, né? Mas eu não sabia que a mocinha iria perguntar isso. Quando ela perguntou, eu falei, mas eu já falo assim, sabe? Ela tem o olho assim, olhando é, para os lados. A da esquerda ficou imóvel, mas a da direita olhou, fez assim de cima embaixo. Aí você já fala assim, tipo, nossa, o que será que aconteceu? é, Coitada, tão nova, né? Esse julgamento. é. Tá. Essa E semana aí, mesmo eu passei por isso. Eu fui a uma consulta e ela me perguntou qual era o estado civil. Eu falei, viúva. Ela falou, nossa, mas tão nova. Eu falei, pois é. é, né? São as E coisas aí, da acho que vida. as pessoas têm uma curiosidade que elas não podem perguntar, mas tipo, deixa eu perguntar, por que que você viu? É, Né? Eu fica acho que no algumas ar, né? saem, fica no ar essa curiosidade. É. É, quando a gente conversou do grupo Casulo, aí você entrou no grupo, você foi lá, deu seu depoimento, toda a sua história. Deu um alívio quando você faz parte de um grupo onde você é reconhecido, o seu luto, ele tem um significado, ele é bem recebido, ele não é julgado, a sua pessoa, a sua história, você é acolhida. Deu para Uhum. sentir isso participando de um grupo? Deu, porque como eu já te falei, no primeiro tempo, são muitas pessoas, né?
Eu até tenho uma amiga que ela fala, no começo serão muitos, depois ficam poucos. E assim, você não quer incomodar as pessoas, você pensa que vai incomodar, então você vai engolindo aquilo, aquela E sua se dor, fecha. você vai se fechando, né? Porque a vida continua e as pessoas têm que continuar a vida delas, faz parte, né? E a dor é sua, é você que tem que se resolver, é você que tem que buscar ajuda. E ali naquele grupo, não, ali todo mundo está no mesmo barco. Né? Ali você pode falar da sua dor, ali você tem com quem falar da sua dor. Né? Ah, Isso. tem pessoas que podem falar, ah, não, mas isso é mórbido, né? Não, não é, É. né? Porque não é. É o que você É precisa, né? aquilo. As pessoas talvez que estão ouvindo aí, elas estão entrando, algumas talvez não sejam lutadas por qualquer outro tipo de luto, mas o fato de já estar aí ouvindo, é muito pior a gente aprender pela dor, né? Sim, muito, muito. Né? A gente tem que... Elisiane, quando o fato de ser viúva, eu estava nesses livros que eu comprei ultimamente. Deixa eu só fazer um parênteses para quem entrou. Esse grupo que a gente está falando, pessoal, é um grupo que tem no Facebook. Desde 2008, era um grupo presencial, tem toda a história lá, que agora eu não vou falar a história aqui do grupo. Era um grupo presencial aqui em Itatiba e depois foi ficando com a pandemia online e pretendo retomar presencial. Quando a gente se torna viúva, é uma perda muito grande de vários papéis. Eu estava lendo nesse livro, né? Por mais que quando eu li, eu falei, nossa, mas assim, não era algo novo, era algo que eu sabia, mas eu não tinha lido. Que Uhum. você perde papel de companheira, você perde o seu companheiro, você perde o seu confidente, você perde o seu amigo, você perde o seu contador, você perde o seu jardineiro, você perde o seu eletricista, você perde o provedor, muitas vezes, maior da família, né? Percebeu isso também? Você perde o seu porto seguro, né? Perde, eu percebi. Assim, é uma solidão que é uma perda que envolve várias solidões, né? Você perde todas essas parcerias que a gente tem com o nosso companheiro, né? E ainda com uma coisa, que você tem que continuar sendo a mãe, né? E dando força para o seu filho, no caso, quem tem filho, né? Sendo a filha, Filho e filha. não, e Então, sendo a filha, porque você tem a sua mãe, né? Você tem a precisa, que ela tá sofrendo por ver você sofrer. Sim, a minha mãe fazia 1 ano e 10 meses que tinha perdido o meu pai. Então, em 1 ano e 10 meses, eu perdi o meu pai e minha mãe. O meu pai e meu marido, né? É. Então, a minha mãe também não tinha muita condições de dar muita força, porque ela também estava no luto dela, né? Então, é complicado. Você tem que tirar força não sei da onde, buscar para você continuar. Eu estava vendo várias coisas para a gente falar, né? E quando fala que a gente vai falar da doença, e da doutora Ana Cláudia Arantes, e ela falando assim, que quando a gente está lidando com a pessoa doente, né, já com fim de vida, com algum prognóstico assim, a gente não pode estar velando a pessoa em vida, que a pessoa está viva, né? Então a gente tem que ser escuta, olhar, presença e acolhimento, né? Exato. Aí vamos então falar um pouquinho da doença, como que foi a sua história, como começou a sua história dentro do... Tá. Foi em 2016. Meu marido começou a ter umas dores que até então ele achava que era dor de estômago, né? E sempre à noite ele tinha essa dor. E foi no gastro, foi em todos os médicos. Fez ultrassom, deu aquela bactéria H. pylori, fez o tratamento.
e ele continuava com aquela dor. Você é enfermeira, né? Não, sou biomédica. Biomédica, desculpa, biomédica. Então você já sabia um pouquinho. Quando você fala do. Tá. Mas eu ainda falava com meu filho, nossa, mas se seu pai tiver realmente com essa dor tão intensa, eu falava, boa coisa não é. Eu pensava, né, em outra coisa, em câncer, né? Tá. E aí um dia, uma sexta-feira, estava tendo festa do peão aqui em Americana, e ele falou assim, olha, eu tô com uma dor de estômago, eu vou até o PA tomar um remédio e vocês vão se arrumando que a hora que eu chegar a gente vai, né? E ficamos, eu e o Matheus ficamos em casa e ele foi. E ele não voltou mais, era uma crise de pancreatite. E aí foi só piorando, piorando, e foi para UTI, e eu não tinha, assim, acho que foram pouquíssimos boletins em que ele teve alguma melhora. Ele teve uma pancreatite que é um tipo muito violento, que é uma pancreatite necrohemorrágica, e foram 68 dias de hospital. Desses 68, acho que uns 60 de UTI. E aí 60 de UTI? Foi. Então, mas quando ele foi lá para o hospital, já teve a dor e você foi, deu tempo já de conversar com ele ainda? Como é que foi? Ou ele já foi? Não, deu tempo. Ele tava bem mal, com bastante dor, tal, mas deu tempo de conversar. Sim, mas depois que ele entrou na UTI, foram poucos dias que ele estava acordado, porque daí sedaram, né? Então, aí, praticamente no final, foram mais de 30 dias sem falar com ele, porque depois fizeram um tráqueo, né? Todo aquele processo de UTI, e a gente Algum não momento você acha que ele percebeu que estava chegando no fim da vida? Eu acho que sim. Eu me lembro que o dia que ele foi para a cirurgia, porque o médico tinha falado que a cirurgia era sempre muito grave, a cirurgia do pâncreas, né? E ele foi no momento que não tinha outra opção. Então, acho que aquele dia eu senti nos olhos dele o medo, senti que... E depois, praticamente, ele foi Sedado. sedado. Quando ele estava acordado, não falava, mas eu acho que sim. Eu acho que eu não tinha essa consciência, porque até o último momento eu tinha esperança que ele se curasse. Né? Eu, sendo da área da saúde, eu tinha essa esperança até o final. Que é a mesma coisa, eu sendo da área da psicologia, olha, a gente acaba até se cobrando um pouco, né? Só que ali é um ser humano, né? Não é a profissional da saúde, né? Que tá ali. Algum momento os médicos falaram para você que tinha tempo de vida, alguma coisa do tipo? Que é a hora da notícia, que a gente vai falar das fases do luto, né? Quando vem que a gente comentou das fases, né? Que é a hora que eu recebo a notícia, eu nego. Quer dizer, ali você já estava no processo você já tinha recebido a notícia, né? Eles falavam que era gravíssimo. Na verdade, os últimos boletins eu não conseguia mais entrar. Quem entrava era meu filho. Eu já não conseguia mais ouvir, não conseguia mais... Então, o Matheus estava com quantos anos? 18 anos. Então, assim... Amadurecer assim, né? Foi a pulso. Então... Mas, dentro da fase ali do luto, teve momentos assim que a gente sabe que o da raiva, né? Que é resultado da nossa frustração, da gente não poder fazer nada, de procurar um culpado, que é muito fácil quando alguém bate no teu carro, você acha que aquele é o culpado, ou o médico cometeu um erro, você acha o culpado, né? Muito fácil no sentido de você achar o culpado, né? E muitas vezes, no caso de uma doença, né, não existe um culpado.
É, e aí vem essa fase de raiva, de frustração. Você lembra de ter vivido essa fase? Ou é tudo tão embaralhado, né? É, acho que acho que raiva não, frustração sim. Eu tive uma fase muito de culpa, né? Será que tudo foi feito? Será que se tivesse feito assim, se tivesse... Então, acho que raiva acho que eu não tinha, não. Mas frustração eu tive, porque eu falava, nossa, eu orei, eu rezei tanto, eu pedi tanto. Então, aí você fica... Mas, Elisiane, eu penso assim hoje. É uma culpa que a gente, vamos supor, hoje, por causa do Covid, pode ser ignorância minha, gente, mas por causa do Covid eu sei o que é o oxímetro, tá? Mas quando eu via o Chico passando mal e eles corriam lá com o oxímetro e já davam uma injeção para me... Hoje eu sei o que eles estavam fazendo, mas antes eu não entendia. E eu não entendi o quão grave podia ser que aquele aparelhinho lá no dedo podia ser muito grave, né? Então, é assim, a gente só tem que tomar o cuidado de não se culpar com coisas que a gente não sabia. Porque eu acredito que Sim, você e eu, nós fizemos, o seu filho, os meus filhos, nós fizemos o que a gente sabia fazer naquele momento, né? sim. Então, esse eu Hoje eu trabalho tenho muito. essa consciência. Na Exato. época eu falava assim, porque até então eu não conhecia nenhum caso de pancreatite, pouco eu tinha ouvido falar. E aí na época eu falava assim, meu Deus, como eu, sendo da área da saúde, não sabia que uma pancreatite era tão grave. Porque em nenhum momento eu pensei em perdê-lo. Entendeu? Eu achava que ele ia sair daquela. E a pancreatite, ela sempre é muito grave, né? Muito grave, né? Quando ela é aguda assim, ela é sempre grave. E eu, então, falava, como que eu não tinha essa consciência? Mas hoje eu vejo o que ia mudar eu ter essa consciência, Esse né? saber, né? Esse saber da gravidade. Eu só ia Ele, sofrer mais ainda, né? ele estava com quantos anos? 48. Nossa, É, muito novo. novo, muito novo. Chico estava com 52, mas muito novo. Né? 57, desculpa. 52 foi um amigo. É, muito novo, Uhum. né? Sim. É, quando você soube da doença, e aí como que fica na hora que recebe a notícia do óbito? Assim, para mim foi porque eu estava em casa, porque o horário era um boletim a meio-dia, às 11, e a visita às 5 da tarde. E no dia anterior ele estava muito mal, muito mal. Em um determinado momento da manhã, até estava minha prima, o Matheus, eu falei assim, ele foi embora. Me deu um... isso daí é a gente falar, né? Porque cada um tem a sua crença. Eu senti um calor muito grande no meu corpo e eu falei assim, ele foi embora. E aí minha prima olhou assim, assustada. Deu meia hora e tocou o telefone. Só que eles não falam, né? Eles pedem para você Para comparecer você ir no lá. hospital. Mas a gente já sabe o que é, né? Então, assim, é um momento que, para sair da minha memória, foi muito tempo. Você chegar no hospital, você ver, você concretizar aquilo ali, ficou muito, muito tempo na minha memória, tanto é que eu não conseguia lembrar dele saudável mais. Hoje eu lembro. Não, tá. Não, eu só tinha a memória dele doente. Ficou bloqueada a memória dele saudável para mim. Então Eu aí, tive muito medo disso. Eu fiz um processo, se você me perguntar, alguém aí me perguntar, eu não sei responder. Tá? Mas eu fiz um processo totalmente inverso. Como eu vi morrer na frente minha e da minha filha, e logo após um telefonema do meu filho, que às vezes a minha filha fala assim, que parece que foi romantizado, sabe? Mas é porque você vai contar para as pessoas
aquilo que a gente falou, as pessoas não querem ouvir os detalhes, né? Daí você acaba resumindo. Então parece que ficou romântico. Ah, daí ele falou, ele olhou, virou para o lado e morreu. Eu nunca tinha visto alguém morrer na minha vida. Eu nunca pensei que eu fosse ver o meu marido morrer na minha vida. E assim, e aí eu não queria ficar com essa imagem, né? Eu tive muito medo de algumas noites não dormir. E eu me lembro que naquele ano foi quando começou a série Vikings. E eu comecei a assistir, eu adorei a série. Mas assim, e aí você via as pessoas morrendo agonizando. Então eu já sabia, eu já fechava o olho assim, eu não queria ver. Uhum. Sabe essa cena quando a pessoa vira pro lado? Então eu percebo que às vezes se eu vou perceber algum filme que tem essa cena, eu confesso que eu fecho o olho, espero passar, mas eu consegui não ficar com essa imagem. Que bom. Eu foi muito tempo de terapia, agora que eu começo a lembrar, a ter as lembranças dele bem, lembranças nossas, lembranças da família. Hoje eu consigo, são 5 anos, 5 anos de terapia. Mas foi muito tempo isso bloqueado, eu só conseguia ver ele doente. Então isso é um sofrimento muito grande para a gente, né? No meu caso, no meu dos meus filhos, ele teve uma erisipela, né, na perna, e aquilo tomou uma proporção de um dia para o outro, de um dia para o outro, e que foi para o centro cirúrgico 3 vezes, e realmente assim, era como se ele não tivesse perna do joelho para baixo. É como se ele tivesse entrado num lugar e tivesse explodido uma bomba e ele ficasse com aquilo. Juro, gente, desculpa, mas é isso a cena, tá? Uma cena assim de guerra. E cada vez que ele ia para o centro cirúrgico, limpava mais. E a gente não tinha opção de não ver, porque a gente tinha até que tirar foto para o médico, né? Então coincidia que o curativo às vezes era no horário que ou eu ou meus filhos a gente estava junto, né? Então assim, a gente olhava aquilo, sabe? Era horrível de ver, mas a gente olhava. No entanto, que às vezes eu estava mexendo esses dias no Google Fotos, eu levei um susto quando apareceu aquela foto da perna, que eu olhei e falei, nossa, como eu conseguia ver isso? Porque hoje eu olho e eu me assusto, mas naquela época, acho que a adrenalina, tudo que estava ali, é, a gente via. Porque a gente não tinha outra opção, a gente não podia não ver. A gente não tinha essa escolha, Entendi. né? Então, de estar ali junto, de socorrer, de cuidar das dores. É, foram 2 meses também muito longos de sofrimento, mas só que aí, com mais consciente, né? Conseguindo conversar, dar risada, um bom tempo. E depois aí, como sabe, a gente vai piorando, né? É. Elisiane, como que foi o questão velório? Você lembra? Aí o velório eu já tenho flashes, tá? É como se eu tivesse num filme, não tomei remédio nenhum para velório, não sou a favor, eu acho, a não ser que a pessoa tenha algum problema de saúde, né, mais idade precise. No meu caso eu não tomei, mas assim, eu vejo flashes, sabe? É como se fosse É, tudo câmera lenta, algumas pessoas eu lembro, outras que são pessoas assim, que eu gosto muito, que eu conversei, ela falou assim, oh, eu te cumprimentei, eu falei, desculpa, eu não lembro. eu não lembro muita coisa, não. Não lembro, ficou meio bloqueado também. Também tem algumas lembranças só. Inclusive, eu acho que agora, esse negócio da pandemia, em que o velório, a minha opinião, tá? Em que o velório são 3 horas, eu acho que é o ideal. Porque o velório que se arrasta a noite toda, como foi o meu, né? Que eu acho que é um sofrimento muito grande. É um sofrimento muito grande para a família e não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Eu me lembro que o Chico, ele sempre falava assim, que ele não queria velório. Nunca na vida dele. E aqui em Itatiba tem as funerárias colocam os santinhos que a gente fala, o papel do aviso. Não sei se aí tem isso. Aviso?
Em vários locais assim que as pessoas passam na rua tem um pontinho do aviso. Não, não, não. Eu nunca tinha visto isso, eu fui ver Itatiba, realmente é uma coisa assim, aí você passa, e pior que assim, você olha, sabe? Você lê o nome e você vê a foto. É meio que um telefone sem fio, sabe? Uhum. Você vê e já avisa as pessoas. E eu lembro que ele falava que ele não queria isso. Então a gente respeitou muito. Não foi colocado foto. Como diz o padre Fábio de Mello, né? O problema de quando você morre é que você não tem mais direito a nada, né? As pessoas se decidem por você, né? Então, Exatamente. mas nós respeitamos nesse sentido. Ele falava que não queria velório, mas tinha pessoas que queriam vir de tal cidade. Nós fizemos um velório de 3 horas, que é isso que você está falando. É. Que eu acredito que foi o suficiente. E que hoje, com o Covid, a gente percebe todas as pessoas que não gostavam de velório, que não queriam ir no velório, e a falta que faz o processo do luto, essas pessoas viverem o ritual do velório, do enterro, da cremação, né? De tudo isso, né? Das pessoas abraçar, de receber aquele abraço. Mas E, você tem um período para viver isso, né? Que eu acho que o velório de 12 horas, assim, é uma. Na minha opinião, eu sofri muito aquela noite. Foi uma noite toda e foi no outro dia, entendeu? Então eu acho que é um sofrimento grande. não, e fora que você já vinha sofrendo há 68 dias. É extremamente cansado, né? Porque tira toda a sua força, né? Até eu me lembro, eu até ia compartilhar com você, que quando eu ia fazer a visita da tarde, tinha uma senhora, que acho que ela via, né, o estado dele, e ela falava para mim todos os dias, entrega para Deus, filha, entrega para Deus. Aquilo me deixava numa agonia muito grande, porque eu falava assim, meu Deus, dava a impressão que eu estava entregando ele para a morte, entendeu? Então, teve dias de eu evitar a mulher, porque ela falava isso, aquilo me apertava o coração, entendeu? E aí você chega uma hora que você está tão cansada, é tanto sofrimento, você vê a pessoa sofrendo tanto que você entrega, mas tem a hora certa e ninguém precisa falar. Você vai saber a hora certa, né? Assim, tem sofrimentos, né, doenças, e a gente vê a pessoa em estado tão de sofrimento que é até o nosso egoísmo, né? E assim, Sim. querer que chegue a hora é para aliviar a dor daquela pessoa, Sim, é. né? Então, não é quando já chegou a hora, Deus sabe o que faz, assim, essas palavras, a gente sabe o quanto elas podem ferir, né? Sim. Essas palavras que são faladas, e mesmo as que não são faladas, o silêncio dos outros também nos maltratam bastante, né? Como ficou essa questão para você? Perda, luto, amigos, como ficou isso na sua vida? Como eu te falei, no começo tem muita gente, muito. Depois vão ficar aqueles de sempre, aqueles que você sabe que você pode contar, né? Graças a Deus, Deus colocou muitos anjos na minha vida. E eu tive muito apoio, até porque a vida continua para todo mundo, eles têm que continuar a vida deles, né? E é ali a família, né? Alguns amigos, os amigos de sempre que ficam. Então, eu posso falar para você que eu tive muito apoio de amigos. Descobri novos amigos, né? É verdade. E, assim, eu tenho amigos que eu sei que eu não estou tão em contato, mas eu sei que eu posso contar. A hora que eu precisar, eu posso contar, né? E sabe, Elisiane, eu acho que assim, muitas vezes as pessoas não precisam, de repente, se fazer tão presentes, né? Sim. Mas se ela conviveu com você, um WhatsApp que ela mande, fala, lamento, eu estou aqui se você precisar.
né? Exatamente. Sinto muito, deve estar doendo muito, eu nem imagino que seja isso, sabe? Tem tantas palavras, porque as pessoas às vezes falam assim, o que falar e o que não falar. Então vamos lá. Se você estiver precisando de algo, eu estou aqui, pode me chamar, conte comigo. E é muito triste quando você não tem nem isso, porque é o Uhum. que eu escuto muito aqui no consultório. Pessoas falando que não tem nem isso, É. né? De parentes, de pessoas, e vejo pessoas assim, de vários tipos de luto, dentro já do seu luto, se sentindo cada vez mais solitárias, né? Então, Falar em solitárias, tem uma coisa assim que falo muito nas literaturas, né? De que, na verdade, o luto de ser viúva é um luto muito solitário, né? sim, sim. Porque se a gente só fica com o passado, o presente é isso aí que você está vivendo, fazendo terapia há 5 anos, né? É, e aquele futuro, né? Que é a certeza que não vai ter. Não. É, e eu me lembro que quantas vezes assim eu fui no supermercado e eu via casaizinhos, tal, eu achava, eu olhava, não sei o que que eu achava. Se eu achava bonitinho, se eu achava, não sei o que que eu achava. Mas aí, de repente, eu comecei a achar tanta coisa. E esse me impactou muito quando eu fui no supermercado. Eu vi um casalzinho dando de mãozinha dada, fazendo compra junto. Aí, aquela hora que você olha e fala assim: nossa, eu não vou ter mais isso com aquela pessoa, né? Pode ser que um dia eu tenha casa, mas assim, com aquela pessoa não existe mais futuro. Não. Parou ali naquele momento, né? E são essas situações que causam muito impacto, né? Tem pessoas que vão falar que é o supermercado, tem pessoas que vão falar que é uma loja específica, uma situação. Como que você lida com foto, com música, com vídeos? É, fotos eu consegui ver antes. Vídeo, na época que ele faleceu, foi entregue o vídeo da formatura do Matheus, que tinha sido em janeiro, e ele faleceu em agosto. E o vídeo nunca mais eu consegui ver. Aí, Não. esse ano, na terapia, aí fui fazendo os enfrentamentos, porque é necessário, né, você fazer os enfrentamentos. E esse ano eu consegui, até foi complicado, porque hoje em dia não tem, não roda, eu tenho muita coisa em DVD, aí consegui Tá. rodar. Eu passei tudo por um HD. Eu levei para um cara que eu levei todas as fitas que eu tinha e DVDs, né? Até o do meu casamento já tava o DVD ruinzinho, foi salvo, dá para ver. Ele passou tudo para um HD externo. Ah, que legal, bom saber. Então, isso é legal, procura aí, senão eu vejo aqui para você, você manda pelo correio, eu vejo que eu vou atrás do cara, eu tenho que ir na casa que eu não sei o nome, não sei se eu tenho mais os contatos. Mas é uma coisa interessante, que com o tempo a gente perde muita coisa, né? Aí, quando foi esse ano, eu consegui ver vídeo. Mas aí, por quê? Porque agora é uma saudade gostosa, não é mais aquela saudade que dilacera, né? Você consegue ver a pessoa, você consegue lembrar, você consegue ser grata pelo que você viveu com ela, né? Então, não é mais aquele negócio, porque antes é uma saudade que machuca, que você não consegue ver, aquilo parece que está, né? Então, olha, esse é o 5º ano meu de terapia. Esse ano eu consegui fazer o enfrentamento dos vídeos. As fotos eu consegui ver antes, tá? Tá, Mas, assim, eu acho que como diz, é um leão por dia, né? exato. Eu, assim, uma coisa que me pega muito é música. É, É porque, assim, nós somos geração anos 80, né? Então, assim, é, eu viajo com a minha filha, não tem como. As playlists é anos 80, só o é. pessoal que foi criado ouvindo anos 80, né? E eu vou continuar ouvindo anos 80. Eu deixo uma antena 1 aqui no consultório, ela só toca anos 80. E Toca, às vezes eu tô toca. aqui de boa e meu ouvidinho
vai lá, pegou. Depende de um dia passa, isso aí passou. Tem dia que, nossa, você fala assim, não acredito que eu tô ouvindo isso, né? Tem É. dia que pega muito mais forte. Então eu senti que assim, que a música, que eu canto, eu sou péssima de inglês, mas assim, que várias vezes eu cantava, eu dançava, não fazia sentido a letra para mim. Mas hoje me pega muito o sentido da Sim. letra. Uhum. É. E eu falo, gente, parece, olha essa letra dessa música, era isso, né? Isso me chama muita atenção. A música é uma coisa que realmente me pega bastante, mais do que vídeo e foto. É. Talvez a sua percepção melhor seja a audição, né? É, eu não sei se foi vida de república, namoro, faculdade, ahá, U2, Phil Collins, sabe? Essas Duran Duran, essas bandas tudo anos 80, tudo isso eu vivi em época de faculdade. Então, acho que isso aí acho que foi o que mais acentuou. Uhum. Elisiane, nossa, nem parece que a gente já está falando mais de meia hora. É. Filhos, não sei se os nossos filhos estão aí nos ouvindo, mas se estão, né? É. Já nos conhecem melhor do que tudo. Como que é essa coisa de ficar mãe e pai do Matheus? Olha, na verdade, eu acho que tem dias que o Matheus é meu pai. Ele é uma E graça, eu nem conheço o Matheus, mas eu acho ele tão uma graça. ele é E, uma o bênção na minha e vida. ele é um sorrisão do. A Marina tá aqui. A Marina tá aí, eu Marina tá vendo. aqui. O Matheus tem um sorrisão largo, muito parecido, misturado, né? Ele é todo pai. Tem, às vezes, Tá. muita fala que ele fala assim, eu falo, meu Deus. E, assim, no último ano do Joia, as coisas são bem, ele estava indo buscar, o Matheus estava fazendo cursinho para pré-vestibular, e ele ia buscar o Matheus na hora do almoço. Aí, na hora do almoço, ele falava assim: oh, vamos fazer uns corres comigo aí? E ele fazia banco com o pai, fazia tudo com o pai. E para mim foi, nossa, porque no começo você vai em banco, você vai em advogado, falava, eu tava, sabe, eu falava, nossa, o que está falando? Se não fosse o Matheus, por isso que eu falo que às vezes muitas vezes ele foi meu pai, ele foi meu companheiro, né? É lógico que aí tem a nossa parte, que a gente tem que ser mãe e pai ao mesmo tempo, que não é fácil, né? Mas quando você tem um filho que te ajuda, eu acho que é muito, muito mais fácil. E nesse ponto eu fui agraciada, porque ele me Quando eu te ajuda falei muito. da música, teve uma vez, eu, a Ah, eu Marina, sei, o que agora marido. ela casou, é o marido, né? E É, aí nós fomos num barzinho em Jundiaí, era um tal, vamos no barzinho e vamos levar a mãe para passear e tal. E aí a gente trocou de barzinho. E aí nós entramos no barzinho, na hora que eu sentei tinha música ao vivo. Na hora que eu entrei, tava tocando Legião Urbana, Tempo Perdido. Não teve como, Lisiane, mas a Lisiane é assim, é imediato. Mas né? é um choro. E aí ela me abana, ela sopra. Não, 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 não. E ela começa assim, tipo assim, aquele cuidado, mas assim, eles já respeitam muito, eles não ligam, sabe assim, não passam mais vergonha com a mãe, porque Sim, assim, tem dia que quando a saudade bate, eu apanho. E eu também. aí, né, vai ser no restaurante, vai ser em algum lugar, por isso que eu te falei da música, né? E eles acabam acolhendo bastante a gente, né? Com certeza. E, e que tudo, e o mais importante é que tudo valeu a pena quando a gente olha e vê nossos filhos. Ah, sim. Você, vou te fazer uma pergunta que assim, é, se você, não estou falando nem de religião, de espiritismo, nada disso, tá? Se você fosse falado para você assim, olha, você vai nascer, vai ser assim, 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 mas vai chegar numa data que você vai passar por isso. Você topa e viver essa vida? Porque eu já escutei pacientes aqui no consultório falar que não. Eu já escutei pacientes falar que sim. Eu passaria tudo de novo, mesmo É, sabendo. eu Porque também valeu passo. muito a pena. Valeu muito a pena. Né? É Então, muita história para é contar, né? muita história.
me deixou um presente maravilhoso, uma história de vida maravilhosa, me deixou hoje em dia eu continuo vivendo muita coisa que ele deixou. Então, acho que assim, eu viveria tudo novamente, mesmo sabendo que ele partiria mais cedo. Ah, eu também. Eu acho que eu penso igual a você, eu veria tudo de novo. É, Eu acho que tudo valeu a pena, poderia ter sido melhor, a gente poderia ter tido mais tempo, né? sim. É, eu acho que quando esse tempo que eu fiquei não morando junto, muitas pessoas nem sabiam, né? E no velório, quem sabia falava assim, nossa, será que eu cumprimento ela? Porque, né, cidade, igual eu te falei, aqui tem metade, aí menos da metade de onde você mora, né? Então é uma cidade pequena. E mesmo assim, não estando junto, eu quase já pensando em voltar para ele, que só os meus filhos sabiam, ninguém mais sabia, ninguém perguntou, né? É, eu confesso que assim, eu até perdi o raciocínio que eu ia falar. Peraí, deu um branco. Eu viveria tudo de novo, que eu estava emendando. Que você Tá. estava voltando com ele. Ah, esqueci. Esqueci. Depois eu já volto. Na hora que eu lembrar, eu volto para falar disso. É, É, então, eu acho assim que tudo valeu a pena, né? E que fique as boas lembranças, né? Ah, e sim. talvez se eu tivesse voltado, teria sido muito pior. Porque É, esse afastamento já foi assim, eu aprendendo a me virar, eu aprendendo a ficar sozinha, porque eu acho que teria sido muito brusco como foi para você. para mim foi. Porque, como Ah, eu mas falei mesmo outro assim, dia, eu cuidei deles nos 2 últimos meses, né? Eu ia no hospital todo dia, 7 da manhã, ver o boletim do médico. Depois foi de dezembro a fevereiro, o João Pedro aqui de férias, a Marina à noite, ela estava no novo emprego. Então, assim, tudo que era responsável lá no hospital, era eu que cuidava, eu que internei. Então, assim, eu cuidei. Então, assim, eu acredito que se não existisse amor, eu ia falar, tá lá que fique, né? é, Pague um cuidador, alguém que fique e tome conta. Mas não, eu fui, é, terminou e começou a família e terminou junto com a família. Elisiane, você é bem religiosa, assim, né? Você tem bastante espiritualidade, isso te ajudou bastante. muito. Te ajuda, né? Me ajuda muito. Porque é onde eu encontro a força, é porque as dificuldades existem, né? Como eu te falei, é um leão por dia que você tem que matar, e se não for a sua a espiritualidade, a força que você busca na sua fé, eu, eu não saberia como continuar. Então, para mim é muito importante. Eu me sinto forte, eu me sinto. E tem até um continuar pelos filhos, né? Sim, Não sim. tem como não continuar, né? Não, não tem. Eu sou suspeita, eu falar, ele é minha vida, né? Então, eu continuo mesmo para que Porque ele. aí vejo, acho que são dois lutos, né? É o seu luto da perda do teu marido, do teu amor, do teu companheiro, daquele que você queria envelhecer, e ao mesmo tempo é o luto de ver o teu filho sem o pai. Sim, você pensa, né? Muita coisa passa na sua cabeça, né? Por exemplo, o Matheus vai se formar, acho que o ano que É o vem. Eu meu sempre caso. penso nisso, entendeu? Talvez para ele, para o Matheus, esteja bem resolvido, mas eu penso, o pai poderia estar, né? É, Vai é. fazer uma falta tremenda, era um sonho dele ver o filho formado. Então, assim, tem várias ocasiões quando o Matheus passou no vestibular, as conquistas que ele vai tendo no dia a dia. Então, você pensa, né, que o pai gostaria de ver, De gostaria estar. de ter o pai aí, mas Em você relação ao João Pedro, tenta, é a hora eu que você vou ter. tenta ser pai e mãe, né? Eu também vou ter essa questão da formatura, vai ter o casamento, já teve civil da minha filha, vai ter
o religioso, e assim, desde quando ela avisou, eu já chorei, já chorei, já chorei. Aí a pandemia foi atrasando. Eu falo que a pandemia foi permitindo que eu elabore melhor isso, né? É, Mas ver o João Pedro entrar com elas não vai ser muito fácil, né? Vamos ver o que aí depois eu tenho para contar. Que conselho você daria para quem está nos ouvindo? olha, assim, não sofra sozinho. Busque ajuda. Busque ajuda na espiritualidade, busque ajuda na terapia, busque ajuda com amigos. Porque se você precisar de medicamentos, tome medicamento, busque Exatamente. Sou prova viva disso. e cuide-se, porque tem muita gente que após a perda se abandona, né? E eu e o Matheus, nós fizemos um trato, que quando ele perdeu o pai, ele falou para mim assim, mamãe, eu só tenho você agora, então você tem que se cuidar. Então foi aonde que eu comecei a fazer corrida, fazer academia, a cuidar mais da minha alimentação, fazer terapia, buscar ajuda. Não sofra sozinho e não faça os outros sofrer, porque se você estiver sofrendo, os que estão à sua volta vão sofrer também, né? Eu marquei aqui algumas coisinhas, né? Só indo de encontro à dor, eu posso me curar dela, que é o que você fez, que Uhum. é o que eu fiz, né? E o luto, a gente não tem, as pessoas têm que ver que não esquece, as lágrimas podem diminuir, né? Mas o luto vai ficar ali. Agora, que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, não, Não, porque essa história foi fechada. Pode ser que venham novas histórias, né? Mas essa história, ela foi fechada, ela parou ali, né? E tem uma frase da doutora Ana Cláudia, que eu gosto muito, e até foi muito interessante, logo depois que o Chico faleceu, a Marina achou uma palestra dela numa segunda-feira em São Paulo, num lugar chamado Espaço Casulo. Não devia ter mais de 20 pessoas, nós fomos lá. uhum. 20 pessoas para ouvir a doutora Ana Cláudia. E Nossa, foi muito maravilha. interessante as falas, a maneira que a gente saiu ouvindo ela falar daquela maneira, né? E tem um vídeo dela na internet que ela fala, tem aí também postado, quem tiver no meu perfil, que ela fala assim, que o luto é como uma caverna, que eu entrei, mas eu não consigo voltar pelo caminho que eu entrei. Eu vou Não, ter que encontrar uma nova saída, sim. né? Eu vou ter que, e nisso assim, eu vou ter que sair uma outra pessoa, aquela pessoa eu não consigo mais ser. É uma nova vida, né? É uma nova É. vida. É... Aí eu marquei aqui assim, deixa de viver entre nós para viver em nós. E aí tem aquele texto que estava lá no grupo Casulo, que eu gosto muito daquele texto, onde fala que o luto é como em ondas, né? Que aí, no começo, parece que assim é um tsunami, ele vem e te afoga, né? Uhum. Aí depois vem ondas, aí depois você consegue ver que a onda vem forte, mas ela ainda está longe. Aí depois você vê que ela está vindo mais forte, você tem tempo de respirar, né? E depois ela vem em marola, mas depois, porque não tem ordem, né? Vai ter um dia que ela vem de novo, parece que vai te afogar. Sim. E esse texto, ele é muito isso mesmo, né? Que a gente vive, né? Às vezes você fala assim, não, agora eu tô numa fase bem mais. Aí, de repente, você Resolvido. dá aquela despencada, né? Então, Não, não é assim? exatamente. É, é. Tem Às dias vezes que eu. você fala, meu Deus, né? Que difícil. Semana passada eu estava bem que assim, 3 anos e 8 meses, assim, se meus pacientes ouvirem falar, né? Tipo, 3 anos e 8 meses você ainda está assim. É individual, é de cada um, né? E eu percebo assim uma pressa das pessoas, né? Elas querem logo ficar bem, no sentido não de esquecer a pessoa, não é isso, mas de tirar aquela dor doída, É. né? E é o que você falou, é Eu um já fiz processo. isso, eu já tive
essa fase de querer saber quando que aquela dor que Ia passar. dilacerava ia passar. A gente faz isso. Depois você vai compreendendo que tem fases, né? As fases É. do luto. E assim, e só morre verdadeiramente quem é esquecido, né? Sim. Eu já estava vendo um vídeo da doutora Ana Cláudia Arantes e ela falava assim, quando nenhuma pessoa, então ela fala do seu legado, né? Quando nenhuma pessoa mais no mundo falar sobre você, aí você morreu. Né? Mas aí vai do seu legado, de quem você vai deixar que vai continuando a falar e a fazer, né? A falar de você. Porque aí sim você passa a ter morrido, né? O que eu tinha marcado aqui que eu queria te perguntar? Tá. Você não chegou a ter um luto complicado, que é o tal do luto patológico que se falava antes. Olha, eu acho que eu patológico acho que não, mas tive fases bem difíceis. Tá. Que fase assim, eu tive fases em que eu tive medo da perda das pessoas que ficaram, né? Hoje em dia, por exemplo, qualquer dorzinha do Matheus, até ele tá presente, aí ele vai, qualquer dorzinha eu já faço, eu já tenho aquele medo, entendeu? Então eu Nós acho já que discutimos exame de sangue de filho, é, eu né? acho que o complicado para mim foi isso daí, a perda o medo da perda. Mas eu acho que não. É porque remete à nossa perda, né? E muito mais o medo de perdê-los, né? É, é. Mas acho que patológico não. Tá. Elisiane, hoje em dia, como a Rita disse, né? Ah, a tal da empatia, a tal da compaixão, né? A empatia é quando o sofrimento do outro me incomoda e faz com que aquilo não saia da minha cabeça, né? Que eu fique pensando o que eu posso fazer. Agora, a compaixão é quando me incomoda, eu sinto a dor do outro e eu tento dar o meu ombro, o meu ouvido, o meu coração, o meu apoio, a sopa, né? Então, acho que as pessoas precisam saber diferenciar um pouquinho uma coisa da outra. Porque muitas vezes as pessoas estão achando, eu tenho empatia. Empatia é isso e compaixão fica sendo uma outra coisa, E a né? compaixão é muito importante, né? E eu acho que as pessoas também têm que parar de dar conselhos, né? Evitar consertar o luto, né? Ouvir sem julgar. E não sei se você percebeu que as pessoas... Você já sentiu algum momento que você era espalha-roda? Lá vem Elisiane e ela vai falar do mesmo assunto. Eu acho que não, porque eu sou uma pessoa assim que detesta incomodar. Então às vezes eu me fecho e não, eu acho que espanta-roda acho que eu não fui, mas eu sentia, por exemplo, quando eu falava alguma coisa referente a ele, as pessoas ficavam meio na retaguarda, assim, sabe? Não Vamos sabiam mudar de muito. assunto, vamos falar de uma coisa melhor, já foi, né? Então você vê, mas isso é uma forma que o outro não sabe lidar, né? Hoje eu entendo muito mais isso, que muitas vezes quando o outro se calou, é uma dificuldade que ele tem que trabalhar e resolver, e que ele tem de entender o luto. E aí ele se afasta. Hoje eu entendo isso, na época eu não entendi, né? Eu vou ver alguém que está aí, alguém quer fazer alguma pergunta para a Elisiane, para mim eu não sei, acho que ninguém fez ainda. Aproveitar um tempinho para responder, gente. Vamos ver aqui se alguém quer fazer. É a segunda vez que eu faço, eu não estou sabendo mexer muito bem. Você também foi a primeira, né? É, a primeira vez. Vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Não? Tá tudo bem? Deixa eu só completar.
A Elizabeth Kubler-Ross, ela foi a primeira, eu estudei na faculdade, né? Ela fez, se alguém perguntar aqui, a gente responde, eu passo para você. Ela foi a primeira pessoa e ela fez, na época, as 5 fases do luto, que seria negação, raiva, barganha, depressão, aceitação. Quando a gente fala da aceitação, é como se fosse uma coisa... aceitei e é diferente, porque a aceitação necessariamente não é conformismo, né? É, pelo contrário, a aceitação que ela colocou seria uma superação e seguir em frente, né? E aí eu estava lendo que já existe falar sobre o quê? Hoje você consegue falar sobre o seu esposo normalmente? Consigo. Consigo falar dele normalmente. Aqui em casa a gente, eu, Matheus, ou se eu vou conversar com alguém, falo dele como normalmente. Hoje sim. Hoje em dia consigo. Nós sempre falamos desde o começo, e assim, o Chico era uma pessoa muito engraçada, muito piadista. A gente tem uma lista de piadinhas, sabe aquela até que fazia se passar vergonha? Sei. Então, assim, é meio aquela oração de Santo Agostinho. Falem de mim como se eu estivesse Exato. vivo. Eu sempre tenho isso na minha mente, sabe? É, Fale de mim é, com o mesmo tom que vocês usavam quando eu estava entre vocês. Então, hoje em dia, hoje eu consigo é, fazer isso. Não, nós falamos bastante, acho que nós falamos até muito, sabe? É como se, lembra aquilo. E aquela vez que a gente passou raiva, lembra? Nossa, que ódio que deu. Então, assim, a gente lembra de tudo também, né? Mas isso, quem está perguntando, A Cris. a Cris, Cris, eu vou falar que o meu é 3 anos e 8 meses, da Lisiane já está indo para Agora, em agosto, fez 5 anos. 5 anos. E a Queria gente só ainda... fazer um parênteses aí, que a Cris é uma querida. Ela sempre manda mensagem, sempre... Eu não a conheço, mas é uma pessoa que eu fiz É, amizade no casulo, né? Uma das que a é. gente faz, né? Ela está na lista de uma próxima live. Ela e a Rosângela Cristina. A gente vai falar sobre depressão, suicídio, perda dos pais e luta antecipatório, que elas viveram um pouco disso. Então, uma próxima vai ser com elas. Legal. Aqui na minha casa, meus irmãos não falam sobre minha mãe. Isso me incomoda. Para mim, ela continua aqui. A Cris mesmo, É a Cris, Então, assim, eu falo muito do meu marido, fazem 6 meses. 6 meses é tão pouco tempo, é tanta luta e luto ainda. Conta com a gente, conta com o grupo, é muito pouco tempo, né? Cris, você fez lembrar de uma pessoa lá no grupo do luto, que ela falou que ela colocava a respeito do pai dela e estava dando briga com o irmão, né, no Facebook, porque o irmão não gostava de ver as postagens dela e achava que ela tinha que parar, e para ela achava que aquilo era importante. Então, veja, cada um, 2, né, filhos com pensamentos a mesma diferentes, família, né? da mesma família e com atitudes diferentes, né? Que aí eles têm que conversar, porque aí não tem certo e tem errado, né? A Carla entrou, a Carla também tá no grupo do luto. A Carla, logo quando eu comecei, ela foi a primeira, né, Carla? Que entrou no grupo do luto. Ó, tá aí com a gente. Enquanto alguém que não pergunta. Então, só para o pessoal também saber, aí parece assim que lá na fundação dessa Elizabeth, ela, né, já faleceu, mas eles fizeram uma nova curva do luto. Então, assim, mudou algumas palavras. Então, seria o choque, eu não acreditar, né, por que está acontecendo comigo? E isso é uma fase, assim, que muitas vezes a pessoa vai ficar um tempão, por que isso está acontecendo comigo, né? Aí vem a negação, o porquê que eu fiz para merecer isso? Por que comigo? A pessoa fica com raiva. Essa fase da negação também, ela dura muito tempo. Não,
aqui está em ordem. Mas às vezes você está numa, você volta lá para outra e vira um emaranhado, tá? Eu só estou falando nessa ordem, mas não tem. Deveria ser, né? Aí tem a fase da frustração, que é onde eu dou de cara com a realidade, vem a raiva, a pessoa fica agressiva, a raiva da vida, a raiva do mundo. Não sei se você passou um pouco por isso, afastar das pessoas. Acho que não, acho que eu não passei. Tá. Ah, Carla. Oi, peraí que eu leio aqui. Oi, boa noite, minha querida. Internet está ruim, mas estou tentando acompanhar. Você vai me ajudando aí, Lisiane, se você ver pergunta. Eu escutei que eu não devo falar tanto. Eu falo, Vai me olha, eu ajudando aí. falo muito sobre meu marido, que eu me sinto muito bem, mas escutei que não devo falar tanto. É o que eu falei. A dor é nossa, né? Que você falou da espantar Aí roda. Eu toma acho que cuidado com esses conselhos, porque é muito individual. Talvez as pessoas que não estão dando conta de ouvir, né? Mas ninguém pode te proibir de falar de uma história que você viveu, do seu luto. Ó, eu até anotei aqui os 3 R's do luto, né? Que as pessoas deveriam respeitar e a gente, que seria o primeiro R, recontar a nossa história. Recontar, recontar, até que chega uma hora ela muda, que é o que você fez com a terapia, né? Aí vem o R de reconstruir o vínculo, é onde eu começo a me manter mais firme. Aí vem depois o R de reinventar, porque nós nunca seremos o mesmo, mas a gente pode descobrir, no descobrir em quem a gente quer se tornar. Né? sim. Então, veja, quando essas pessoas falam isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós somos duas queridas. A Elisane ganhou um livro dela, Eu né, nos ganhei. sorteios. Aham. Gente, assim, só para finalizando, então vem a depressão, que é uma fase onde eu fico muito sem energia. E aí, as 2 novas fases que tiraram a aceitação e colocou a experimentação, que seria se adaptar a essa nova realidade. A fase da decisão, onde eu começo a viver com essa situação, me adaptando melhor. E aí a fase que seria a aceitação, ela seria a integração. Então, eu estar mais integrada com essa mudança, tentando me adaptar a esse novo estilo de vida, e aquilo é o tal do ressignificar, né? Dando novos significados e novos papéis, né? Sim. Esse ressignificar aí eu acho que é uma fase já quando você já está. Já há mais tempo, é igual ela que perdeu 6 meses. Você sabe que te amamos, estamos sempre com você. A Rosana. Rosana Machado. Olha, a Cris tem um áudio da mãe dela abençoada, eu ouço todos os dias e respondo. Também sou criticada por isso, mas ouvir a voz dela me abençoando faz me sentir mais perto dela. E aí? Olha, eu acho que não é difícil você falar o que é o certo e o que é o errado para a pessoa, né? Às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Na época, eu não, durante um ano eu não mexi em nada do meu marido. Nós simplesmente deixamos o guarda-roupa intacto, não mexemos em nada. Isso foi uma opção minha e do Matheus. E as pessoas falavam assim, mas um ano é muito tempo, tem que mexer assim que... Não, eu acho que cada um sabe o seu tempo. Cada um Que sabe é, o que o- é melhor. que é o contrário da minha situação. A gente já teve que mexer, separar tudo, e eu ia separando assim, isso vai guardar para o João Pedro, se quiser usar, isso vai guardar porque eu vou dar para algumas pessoas queridas, que eu sei que tem um pai de uma amiga, nossa, ele ficou com uma coleção, e ele tinha uma sorveteria, né, e eu ia na sorveteria, as primeiras vezes eu assustava, sabe? Aí ele falava, vai chorar? Se vai chorar, eu tiro. Então eu falava assim, não, não vou chorar. Aí eu aguentava firme. E assim, então, tipo assim, eu tinha dado umas 30 para ele. Então ele tinha uma por mês. Se eu fosse lá na sorveteria, e eu tenho fotos com ele, e foi dado com tanto bom gosto, com tanto carinho, sabe? Mas assim, a gente preferiu já. Porque a Marina voltar para Lorena, o João Pedro para Lorena, a Marina para lá.
e precisava estar os três juntos para fazer tudo isso. Uhum. Então, é o que você falou, não tem certo, é o tempo de cada um. É, isso eu sei, porque se eu tivesse mexido antes, eu não teria dado conta. Então, para mim, 1 ano foi o tempo que nós achamos que a gente estaria pronto para mexer. Agora, que nem ela ouve todos os dias. Se aquilo não está fazendo ela sofrer, né? Eu acho que Exatamente. é, Ou deixando você mais triste, deixando você mais deprimida, deixando você mais para baixo, então é hora de menos, é, né? Porque eu costumo falar assim, eu morando sozinha, eu adoro tomar uma cerveja, mas com pessoas. Eu uhum, morando sozinha, eu não tenho cerveja na minha geladeira. Porque eu gosto de tomar com pessoas. E eu tenho medo de beber sozinha e de repente entrar numa e ficar escutando música sozinha. Ah, não, entendeu? uhum, Só falta o cigarro na boca, bebida e ficar. Então, não, eu optei por isso. Eu gosto de beber com pessoas em momentos alegres. Então, é uma opção que né, você fez, né? uma opção que eu fiz. Porque eu acho que é uma linha muito tênue, né? Você entrar nisso, se esse áudio começar a te fazer mal, Cris, né? É. Isso aí você precisa. Quer falar mais alguma coisa? Não, Obrigada. A eu, gente conversou eu que tanto tempo. agradeço, eu gostaria de Eu acho que agradecer. os nossos lutos foi tão parecido, né? A Foi. Carla tá falando, desfiz uns meses após. Ah, mas hoje me arrependo de algumas coisas que doei para algumas pessoas. Então. Carla, isso acontece porque assim, eu também me desfiz numa pressa e assim, sabe, chega aquela hora que você já perdeu tanta coisa que aquilo ali não tem importância? Então talvez seja mais ou menos aí nisso que ela tá falando, né? É, Que aí você fala, nossa, mas aí é tão pouco perto do que a gente perdeu e coisa sim, material compra de novo, é, né? É lógico, se é alguma coisa com mais significado, aí é diferente, né? Eu fiquei 4 meses na casa do meu pai e fazem 2 meses que voltei, perdi, sozinha, mas não é fácil. Eu conheço pessoas, sim, Simone, que ficam por um tempo, né? É uma opção. É, eu optei já, chegou uma hora que eu já queria que todo mundo fosse embora. Eu já queria ficar no meu canto, vivendo o meu luto ali. Eu já trabalhei, ele faleceu no domingo, na quinta-feira eu trabalhei. Alguns pacientes sabiam, outros não. Quem sabia eu agradeci, porque naquela 1 horinha que eles estavam aqui, eles me tiraram de eu pensar na minha vida, no meu momento. Eles fizeram eu entrar no mundinho deles e ajudá-los, né? uhum, Então, isso para mim foi muito importante. Então, Cris, se não te faz mal, só te traz lembranças boas, então pronto, você já respondeu, né? sim. Elisiane, muito obrigada. Eu acho que esse nosso luto ele foi muito parecido, né? Parecido assim, o seu a gente, nesses 2 meses, a gente teve mais tempo de convívio, você já não teve, né? Não, não. Foi uma coisa meio sem volta, né? Mas, assim, de tudo a gente tenta. Eu tenho algumas falas dele no hospital, sabe? Que até hoje, porque teve dias que ele estava confuso, e aí teve dia que eu falava para ele assim: Você sabe quem sou eu? Aí ele falava: Lógico que eu sei. É a mulher que eu mais amo na vida. Então, isso para mim ficou, sabe? Tem coisas que, até das coisas ruins, a gente consegue ainda tirar alguma coisa boa. Tem algumas falas dele que, nessa 1 semana que ele ficou, que eu carrego comigo. Então, E a sua história, né? é, é a Então, história eu, nossa
Eu posso deixar gravada a nossa live de hoje? Pode, fica à Tá, vontade. eu pretendo daqui a uma semana, tem duas mães que querem falar sobre o suicídio dos filhos, que é aquilo que a gente falou, a gente tem que falar sobre o luto, né? Pretendo mais uma com a Rita, que as pessoas, a Rita está muito disposta a responder algumas perguntas das pessoas, e depois com a Cris e com a Rosângela, que essa coisa da depressão, tentativas de suicídio após perda dos pais e viver o luto antecipatório, que, né, ver os pais doentes e quando vai morrer e já tá... Ó, Simone viveu 19 anos com o marido e o perdeu em 16 dias para o Covid. Foi tudo muito rápido. O Covid, ele veio assim para mostrar para a gente que nós não temos controle de... Nós não tínhamos, né? Mas a gente achava que tinha. Né? Nós não temos controle de nada na nossa vida. E o que eu tenho trabalhado muito em terapia com meus pacientes é usando até da filosofia, né? Que ver o que eu posso controlar. Tem coisas que eu não posso controlar. Não depende mais de mim. Isso só me traz ansiedade e sofrimento, né? O que eu posso controlar é o meu comportamento, tentar o meu pensamento. Simone, tem uma frase que eu ouvi esses dias que é assim, que é a frase, tudo bem que é a frase do AA, é um dia de cada vez. Só que, Simone, às vezes um dia de cada vez para você ainda é muito difícil. Então, você troca por horas de cada vez. Se ainda for muito difícil, você troca por minutos, né? Porque é muito difícil. E eu gostei muito dessa frase que eu li, porque às vezes um dia para você ainda é muito puxado. É um Tenta meio-dia, período que olha. vai ter que treinar muita paciência, né? Muita paciência. E mais a tragicidade do Covid, né? Da maneira que do sofrimento, você não poder entrar numa UTI, você não poder conversar, você não poder ver, foi tirado muita coisa, né? Das pessoas que perderam pelo Covid, né? Sim. Eu acho que assim, uma outra história de luto, que eu acho que ainda vai ter muito estudo sobre isso, daqui para frente, né? Um tipo de luto totalmente diferenciado. Sim. Né? Eu gostaria de agradecer a vocês, agradecer o grupo, que foi muito importante para mim nesses 5 anos, é importante todos os dias, e agradecer muitas pessoas queridas que eu vi aí, falando boa noite, dando apoio, e que as pessoas, os amigos são muito importantes, né? E que cada um possa ter esse apoio, né? Apoio na terapia, apoio nos amigos, apoio na família, e realmente é um dia de cada vez. Não tem receita mágica, né? Não tem. Eu vou dar um print aqui só para a gente tirar uma foto nossa aqui. Sabe, eu acho que algumas pessoas vão se identificar mais com os amigos, outros mais com a família, e outros vão perder a família, outros vão perder... E assim, e é todo um processo de descobrir, porque é tudo coisa que a gente não passou. Né? De novo, a gente volta lá na conversa do começo, né? A Natália também está aí, que a gente conversa bastante, ela está no grupo. São coisas que a gente nunca passou, né? Uhum. Não. Que a gente está aprendendo dia a dia, né? Então, obrigada, um grande abraço. Obrigada para todo mundo que ficou aí nos ouvindo. Ó, rendeu, deu 1h15 aí de conversa. Que bom. A gente vai encerrar e eu vou salvar aqui, tá? Tá, um beijo bom. Grande para você, para o Matheus. E aí a gente agora combina, essa pandemia, a gente tomar um café em Campinas, né? Já está na hora da gente se conhecer pessoalmente. Isso, pode deixar. Tá bom. Um beijão, Tá? viu? Beijo, viu? Boa noite para todos. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.